Que o Senhor Jesus, o nosso Mestre de sempre, nos abençoe e nos guarde em sua paz. Para nós, a mensagem da noite, aberta por inspiração da casa, foi bastante tocante, porque nos enseja a refletir nos infortúnios ocultos, nas lágrimas, nas aflições daqueles que padecem no anonimato, e é ao mesmo tempo um remédio para todos os nossos males morais, para todos os nossos processos de obsessão, porque apresenta-nos a sugestão do trabalho, e no trabalho nós encontramos a libertação de nossas almas, vencermos o egoísmo, sensibilizarmos-nos com a penúria humana, com os irmãos carentes, carentes não apenas do ponto de vista material, carentes, sobretudo, do ponto de vista espiritual, porque toda a humanidade é carente, ricos ou pobres, sábios ou ignorantes, todos os habitantes da terra trazem as suas necessidades espirituais. Alhures é alguém que não necessita do pão esmolado nas ruas, do agasalho que os proteja do frio, mas esmolam a palavra amiga de bom ânimo, um sorriso de fraternidade, suscetível de libertá-los da ideia fixa do suicídio, de livrá-los da desesperação, da alienação mental. Então todos, sem exceção, nós, os humanos, habitantes da terra, somos carentes do espírito e também do corpo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo que consola, adverte, dá-nos a receita ideal para a cura das nossas infecções morais, dos nossos males, concitando-nos a irmos ao encontro daqueles que padecem num grabato de dor sem se queixarem. Ao mesmo tempo, o Evangelho abre-nos os olhos da alma para o entendimento da problemática do ser. Quantas vezes somos levados a acreditar que a nossa dor seja maior que a dor do vizinho, que nós estamos carregando fardos excessivamente pesados para os nossos ombros. E no ápice do desespero, há quem diga: Deus se esqueceu de mim. As minhas preces não são ouvidas pela espiritualidade. Encontro-me sobrecarregado, sozinho, abandonado, dentro das provações. Não é verdade, meus irmãos? A suprema bondade do Pai alimenta os vermes nas reentrâncias abismais, com o mesmo amor e sabedoria com que mantens os sóis em suas gravitações no cosmos. Deus que sabe quantos fios de cabelo temos em nossa cabeça, Ele proverá todas as necessidades humanas e espirituais, desde que nós estejamos sintonizados com o bem. Só podemos encontrar o bem na sintonia do bem. Aqueles que desejam a presença dos bons espíritos em suas vidas devem, por sua vez,
se tornar espíritos bons, porque semelhante atrai semelhante. Mas enquanto permanecermos na indiferença para com o próximo, para com a vida, para com os infortúnios ocultos, as aflições hão de pesar sobre nós, as doenças chegarão, as perturbações espirituais, porque o homem, não compreendendo a lei de amor e não aderindo a esse amor divino, por vontade e espontaneidade própria, ele o fará constrangido pelo sofrimento. Por isto é comum dizer, quem não chega pelo amor, chegará pela dor. E nós que estamos vivendo períodos de grandes sofrimentos coletivos, nós que contemplamos a humanidade assoberbada, aflita, vivendo ápices de tormentos morais e de calamidades físicas, devemos compreender que todos somos irmãos, porque Deus é o Pai de todos. Nós não temos dois princípios, apenas um que é Deus. Fazemos parte da mesma constituição, que é a terra, e estamos caminhando para o mesmo fim, que é a perfeição. Somos humanos, nossos corpos foram feitos da mesma pasta, e não há quem não sofra sobre a terra. Grandes e pequenos, do ponto de vista social e econômico, todos têm uma entrevista com o sofrimento, com a dificuldade, com a tribulação, porque a terra atravessa períodos de tribulação. E o Evangelho então vem de nos receitar a fórmula ideal de amenizarmos as nossas dores, torná-las menores, concitando-nos a darmos de nós em favor dos outros. Quantos de nós passamos a vida inteira sem visitar um hospital? Só vamos lá quando algum parente, um amigo muito querido, lá se encontra. Do contrário, nós não visitamos os hospitais. Quantos de nós acreditamos que o homem que cometeu um crime deve permanecer nas prisões, esquecidos da sociedade, e passamos a vida inteira sem nunca dirigirmos os nossos passos na direção de um presídio? Quantos de nós não visitamos as favelas, os sofrimentos ocultos, os grandes desgraçados da miséria humana, vivendo tão somente, pensando tão somente em nós mesmos? Almas presas, ergastuladas no egoísmo, enceguecidas pela indiferença, caminhamos pelo mundo descuidados e displicentes, até que chega o momento culminante de encontrarmos com a verdade. Aquela verdade consoante Jesus, capaz de nos libertar da ignorância espiritual. Então o sofrimento chega e concita o homem a sair do seu comodismo e a movimentá-lo na direção do trabalho profícuo do bem. Através da caridade, nós encontramos a chave de luz que abre a porta do enigma, aonde todos nós nos encontramos submersos. Vamos entender, meus irmãos, que tudo em a natureza se revela em lições proveitosas. O sol brilhando para o mundo inteiro, o oxigênio, patrimônio comum de todos os seres viventes, a terra produzindo para todas as nações, as águas circulando para todos os territórios, a vida estuando a beleza e a bondade, o amor e a misericórdia do nosso Pai, de forma farta e substancial, para que a vida não pereça em nenhum lugar do orbe terrestre.
Por que não assimilarmos as lições da natureza em nossa vida, compreendendo que nós todos somos partícipes desta evolução? A felicidade é troca, o amor é fusão. Ninguém pode ser feliz no egoísmo, no isolamento, vivendo apenas trancado dentro do quarto de sua casa, sem nunca ter caminhado na direção do próximo. À medida que vamos entendendo a beleza da doutrina espírita em nossas vidas, vamos compreendendo que o Espiritismo é a presença de Jesus, não apenas consolando a humanidade, mas também educando o homem para a vida eterna, instruindo o espírito para as lições imperecíveis do eterno bem. Então a receita nos foi dada nesta noite, que todos nós possamos pô-la em prática e buscarmos o convívio estreito, mais próximo com o próximo, a fim de beneficiá-lo de alguma forma, seja em suas necessidades materiais ou em suas necessidades morais, espirituais. A sociedade humana sofre. Se nós sairmos em todos os lares de Araraquara, se batêssemos de porta em porta, ninguém nos diria: eu sou totalmente feliz. A plenitude da felicidade vive aqui. Em toda casa vamos encontrar um enigma de dor, de lágrima, de preocupação, de aflição, de carência. Falta alguma coisa, além dos móveis bonitos, dos carpetes, dos ornamentos caseiros, da mesa farta. Há sempre uma lacuna na alma e um vazio no coração, que somente a caridade pode preencher substancialmente. Por isto, nós que almejamos a felicidade, nós que estamos procurando a paz, vamos compreender que a felicidade só é possível na medida que nós tornamos os outros felizes. A nossa paz se nos advém a maneira como nós estamos dando paz aos outros. Então o Evangelho nos concita a sairmos do nosso comodismo e vibrarmos com aqueles que padecem mais do que nós. São milhões as grandes dores anônimas, as lágrimas que jorram dos olhos do mundo inteiro. Mas todos nós, que hoje estamos aqui, trazidos por necessidades múltiplas, as mais diversas, ouvimos atentamente o receituário divino para os nossos males. É o trabalho do bem. À medida que o homem ajuda, será ajudado. À medida que o homem coopera, ele receberá cooperação. Deus não dá, Deus retribui. A maneira da terra, que só produz quando recebe a semente do lavrador. Se o homem planta, colherá. Também assim ocorre com o próximo. Afirmara Jesus aos discípulos: dai e dar-se-vos-á. E mais tarde Francisco de Assis ensinaria: é dando que se recebe. E Allan Kardec preceitua: fora da caridade não há salvação. Então temos conosco a luz da compreensão superior. A nossa felicidade nasce da felicidade que damos ao próximo. Se todos nós praticássemos o bem, o mundo já seria um paraíso. Não haveria penúria, não haveria fome, não haveria solidão, não haveria abandono, miserabilidade, porque todos se amariam como verdadeiros irmãos que somos, filhos do mesmo Deus, habitantes do mesmo universo. Mas enquanto perdurar em nós o egoísmo, nós jamais poderemos dizer que somos felizes, porque carregamos conosco o maior inimigo de nossa felicidade, que é o egoísmo.
À medida que nós vencemos o egoísmo, nós vamos encontrando a alegria de viver, a paz do coração, a saúde da alma e do corpo. Então não é difícil ser feliz. Basta que nós queiramos ardentemente ser felizes, saindo de nós, buscando os outros. O mandamento maior da lei: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de toda a nossa sabedoria, com toda a pureza do nosso coração. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Ninguém pode amar o pai menosprezando-lhes os filhos. Ninguém pode amar a causa ignorando o efeito. Como nós poderíamos amar o desconhecido se nós não amamos aquilo que conhecemos? Por isto, para dizermos que amamos a Deus, temos que amar a sua obra. Temos que respeitar a criação. Temos que ter espírito de compreensão e de solidariedade, porque todos nós, os habitantes do universo, estamos interligados uns aos outros por elos de luz imperecíveis, pelo magnetismo indestrutível do amor divino. E se nós falhamos no compromisso de amar, no compromisso de compreender, de perdoar, de sermos úteis, nós estamos criando um colapso de forças nesta usina de luz, entrando em curto-circuito do coração. É aonde o homem sofre, é onde ele padece as mais dolorosas obsessões, e enxameia por todo lado, por toda parte, os milhões de carentes em nossa vida. Evidentemente, meus irmãos, que isto não é apenas uma recomendação filosófica, não é apenas uma beleza literária do Evangelho, é uma argumentação científica em que o plano divino nos apresenta a solução para todos os nossos problemas sociais, humanos e espirituais. A caridade. Ah, se todos nós compenetrássemos da importância do bem. Os espíritos são unânimes em afirmar que somente através da prática do bem o espírito continuará livre no mais além para prosseguir em direção a mundos superiores. Mas na ilusão da matéria, condicionados aos 5 sentidos da matéria, nós nos perdemos no labirinto das nossas preocupações excessivamente materiais ou materialistas e olvidamos o imperativo da nossa autoevangelização. Deixamos o Cristo para depois. Em primeiro lugar, está as nossas preocupações materiais. A sede de mais posse, a fome de mais dinheiro, de mais gozo, de mais prazeres. Depois que estamos alquebrados, cansados, desiludidos, doentes, obsediados, então nos voltamos para Deus. Ainda somos aqueles filhos que queremos bajular o Pai. Nas horas da necessidade, cantamos hinos de louvores, mas na hora de trabalharmos, todos cruzamos os braços. Então Deus, que pune o egoísmo, não dá nenhuma recompensa àqueles que vivem apenas em função do seu próprio egocentrismo. Chico Xavier, o apóstolo da Era Nova, certa vez nos disse em Uberaba: meu filho, fora da caridade, tudo neste mundo é ilusão. Tudo neste mundo é ilusão. Só a caridade dá sentido à vida. Porque nós olhamos a terra e nos acreditamos que vamos permanecer aqui eternamente. E nós estamos vivendo aqui minutos breves, 80 anos de vida material,
corresponde na eternidade a 80 minutos de existência. E nós nos valemos do período reencarnatório apenas para vivermos segundo as necessidades materiais, pouco nos preocupando com as necessidades espirituais. Então o Evangelho abre-nos os olhos da alma e mostra-nos os grandes infortúnios da vida. Talvez nem estaríamos sofrendo mais, nem estaríamos chorando mais. Os nossos problemas já teriam desaparecido se nós houvéssemos desde mais cedo procurado os infortúnios ocultos a fim de sentir como se fossem nós, na nossa pele, a dor do semelhante. Somos todos irmãos, queridos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Deus. Para o espírita cristão, não existe estrangeiros. A nossa família habita todo o universo, não é apenas toda a Terra, todo o universo infinito. E nós estamos aqui, na Terra, como sendo a grande família humana. E se todos nós tivéssemos um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de compaixão, um pouco mais de boa vontade, quantas desgraças seriam socorridas, quantas aflições seriam consoladas, quantos suicídios seriam evitados, quantos homicídios, nem podemos enumerá-los. Mas isso não ocorre porque todos nós estamos buscando Deus apenas na oração. Então vamos analisar a palavra oração. Ora mais ação. Orar trabalhando, orar arando, orar agindo, orar servindo, contribuindo, porque a fé espírita não é uma fé entorpecida, não é uma fé inerme, é uma fé ativa, laboriosa, operante, dinâmica. É uma fé que transpira o suor pelos poros da alma e pelos poros do corpo. É uma fé que coopera com a humanidade. Nós não podemos conceber um espírita de braços cruzados ou com as mãos no bolso, indiferente à necessidade do próximo. Então há pessoas que calejam os joelhos, fazendo votos e mais votos, mas nunca foi na casa do vizinho, nem para dar um bom dia. Nunca saíram de si para sentir a dor dos órfãos, das viúvas, dos hospitalizados, dos que passam fome, frio e penúria. Então nós não podemos nunca pensar que Deus vai atender a esse tipo de oração, a oração dos preguiçosos, a oração dos ociosos, aqueles que pedem, mas nunca fazem nada. Mas à medida, diz Humberto de Campos, que determinado devoto procurava um encontro com Jesus, foi em vários centros espíritas, em várias igrejas, em vários cultos espiritualistas, lera, pesquisara, bibliotecas e bibliotecas, mas sempre ele voltava para casa com a alma vazia, melancólico, triste, desgostando da vida, até que uma noite ele ouviu um choro de criança. Caminhou-se na direção daquele choro e viu a criança abandonada na rua por alguém. Ali estava um entezinho desprotegido em plena noite. Num átimo, ele tirou o paletó, embrulhou a criança, aconchegou de encontro ao coração e foi feliz para casa. Naquela noite ele viu Jesus. E Jesus lhe disse: filho, em vão me buscavas nas bibliotecas, nos templos religiosos. Eu só tenho um encontro marcado, o encontro marcado com a caridade. O momento que você compadeceu de uma criança, você me encontrou. Quantos de nós, meus irmãos, copiamos o devoto, apenas
Oramos, cantamos e oramos, mas não trabalhamos, não nos esforçamos, vivemos apenas em função da família. Mas nós nos esquecemos que a nossa família também é a humanidade. Então é isso aí a grande lição do Evangelho, concitando a todos nós a prática da excelência do bem, irmos ao encontro do infortúnio oculto. Mas o industrial, o milionário, é também um infortunado. Se ele não necessita de dádivas materiais, ele está carente de uma palavra amiga, de uma prece, de um minuto de atenção, de um diálogo amigo, a fim de que ele não venha sucumbir-se ante as amarguras do coração, as provas que ele tem dentro do lar, um filho doente, uma esposa doente, um filho problemático, ou ele portador de uma úlcera estomacal. Então todos nós temos as nossas necessidades. Nós vamos a Uberaba, visitamos o Chico. E o Chico é um modelo para todos nós. Qual foi o dia que o Chico deixou de assistir os necessitados, de atender aos sofredores? A vida toda do Chico, ele está com 76 anos de idade, nunca teve 2 dias de praia, nunca teve tempo para ir a um cinema, a um clube, sempre voltado para as lágrimas, as aflições, os gemidos, a carência afetiva dos que lhe batem à porta do coração. Se vamos ao Uberaba num sábado, vemo-lo no bairro do Passo Preto, distribuindo tudo aos necessitados. Amor, dinheiro, pão, gêneros alimentícios. É o Evangelho praticado. Não apenas o Evangelho escutado, ouvido, mas o Evangelho assimilado. O Evangelho colocado em prática. Por isto nos afirma Humberto de Campos, que muito acima do espiritismo prático, nós temos necessidade do espiritismo praticado. Porque do contrário, nós vamos ficar como cheque sem fundo. Damos uma quantia em dinheiro, mas vai ao banco e ninguém tira nada porque não tem fundo. E às vezes nós ficamos diante da providência como cheques sem fundos. Não tem depósito. E qual é o depósito do espírita? É a caridade. É o amor do próximo. É o perdão para o próximo. É a compreensão para o próximo. É a nossa doação ao próximo. Então eis aí o segredo da nossa felicidade. A ciência é de Deus, mas ela não resolve os problemas do mundo. A filosofia interroga, mas a filosofia, descortinando os problemas do ser, não traz a nós a felicidade. A felicidade nasce do amor, da caridade, exercitada com o próximo. E Jesus foi na terra a própria encarnação da bondade. O protótipo do amor. Amor ao ponto de dar a si mesmo numa cruz. Depois de dar tudo de si, deu a si mesmo. Assim, amados companheiros, nós também somos chamados a darmos o máximo de nós em favor dos que mais padecem. Quantos de nós achamos que a nossa dor é maior, que a nossa aflição é mais dolorosa? Mas se nós sairmos na direção dos outros, veremos que a nossa dor é menor. A dor maior está sempre com o vizinho. Sempre falamos dele. Ele reside numa cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Seu nome é João Martins. Certa vez, após um programa de televisão, fomos procurados por uma senhora. Ela desejava falar conosco na intimidade, para pedir preces em favor do seu irmão. E nós lhe perguntamos na ocasião se ele era um candidato a vestibular, se tratava de um estudante. Ela nos respondeu: não é um estudante dos bancos escolares,
mas é um estudante dentro da vida. O meu irmão está há 50 anos na cama, paralítico, surdo, mudo e cego. Quando ela me disse que ele era paralítico, surdo, que a reencarnação é a lei, que o bem é importante, e esse meu irmão, que não pode pedir um copo d'água, não pode dizer onde está doendo no corpo, não pode mexer com um dedo, não pode ouvir um som, uma música, nem ver os olhos de sua mãe, a beleza de uma flor, hermeticamente fechado num corpo sem abertura. Então eu pensei e refleti. Eu nunca pensei que era tão feliz. Mas em Goiânia eu descobri a minha felicidade. João Martins não pode dizer: o pé está doendo, o leite está quente, vira o travesseiro, liga o rádio. Quem é você? Me leia uma página, abra minha janela. Não pode ver uma manhã de luz de primavera. E ele é filho de Deus, como todos nós o somos. Então viajamos para Itiotaba, mais rico do que quando saímos de lá, porque nós fomos pensando: meu Deus, eu ainda disponho da audição e da voz. E o meu irmão João Martins, meu Deus, não vê, não ouve, não fala e não anda. Quem é que está aqui hoje na condição de João Martins? Todos nós estamos muito bem, embora nós saibamos que todos nós temos problemas. Quem não os tem? Se o próprio corpo é um problema para o espírito, porque a situação natural do espírito é a sua normalidade de espírito livre da matéria. Só de estarmos na matéria, estamos metidos em prisão. Agora, meus irmãos, quantos de nós estamos em situações quase privilegiadas diante de milhões de irmãos nossos em situações como a de João Martins? Então vamos compreender a necessidade de irmos ao encontro da miséria humana, da carência humana, e a nossa felicidade brilhará como o sol em nós. E não duvidemos, meus irmãos, a felicidade, diz Emmanuel, é o fruto que se colhe da felicidade que se semeia. À medida que semeamos a felicidade, ela virá ao nosso encontro. É uma troca, é uma permuta, é uma recíproca. É dando que se recebe. É o que nós aprendemos no Centro Espírita. É o que nós aprendemos nos Evangelhos, com os bons espíritos. Então a nossa dor diminuirá, a nossa aflição diminuirá, se nós tivermos a coragem de irmos ao encontro dos infelizes. Assim, todos nós seremos um dia mais felizes do que somos hoje, se nós tivermos a coragem de darmos um passo além dos nossos interesses, além das nossas preocupações. O homem diz que não tem tempo para visitar um hospital, não tem tempo para visitar um pobre sofredor, mas ele tem tempo de viajar 1000 léguas para comprar um boi de raça. Porque isso interessa para o bolso dele. Ele tem tempo para a indústria, porque isso interessa para o bolso dele. Ele só não tem tempo para Deus. Então nós vemos no livro Dramas do Cotidiano, da Zíbia Gasparetto, a história de um industrial que visitou a sua indústria no domingo de manhã, no carro do ano, para ver se tudo estava em ordem. Quando ele voltava da indústria, um caminhão de grande porte bateu em seu carro e ele foi levado para o hospital em estado de coma. Ele fora do corpo, no estado de comatoso,
Ele fora do corpo dizia aos espíritos: me deixe viver mais um pouco. Eu não quero desencarnar agora. Eu nada fiz pelos outros. Agora eu sei que a vida continua. Dá-me uma oportunidade. Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar ao corpo. Não me leve agora. Os amigos espirituais lhe diziam: não, Alfredo. Você viveu 50 anos na Terra. E em 50 anos, você só pensou no clube de campo, na família, nos passeios, nas praias, no dinheiro. Agora você quer mais tempo. O seu tempo está esgotado. E enquanto os familiares choravam numa sala contígua do hospital, Alfredo deixou o corpo naquela manhã, rico industrial, que não pôde voltar para casa. Quanta surpresa, meus irmãos! Quanta surpresa! Às vezes nós vamos viver 80 anos e não vamos aos 30, não vamos aos 40. 80 anos não quer dizer vida bem vivida, porque há pessoas que vivem 90 anos na preguiça, na inércia, no comodismo. Apenas explora o planeta, mas não retribui nada à Terra. E voltam ao plano espiritual enferrujados, necessitados de movimento. Voltam a reencarnar em situações difíceis para aprenderem a ser bons. Não vamos perder a oportunidade. Comecemos hoje visitando alguém. Às vezes, a nossa própria família espera por nós. Há quem fique 10 anos sem ver um pai, muitos anos sem ver um tio, um parente, completamente desligados afetivamente, por não terem tempo, porque o tempo para eles é dinheiro, preocupados com muito dinheiro. Então, para estes que estão preocupados com muito dinheiro, há um aviso dos espíritos. A túnica do espírito não tem bolso. Na espiritualidade não tem talão de cheque. Lá o único depósito é a caridade. Fez a caridade, luz, amor, paz, harmonia. Não praticou a caridade, sofrimento, lágrima, loucura, perturbação. Então vamos perguntar como está indo o nosso depósito espiritual. Não os nossos depósitos bancários, os nossos depósitos espirituais. Será que nós estamos investindo no próximo? Então, feliz daqueles que investem no próximo, aqueles que saem em busca das sombras dos que sofrem, das dores humanas. Estes um dia serão muito felizes. Então vamos pensar na importância da caridade e trabalhemos, amados irmãos, um tanto mais pelo próximo. E os nossos problemas, todos eles, sem exceção, serão solucionados. Que o Senhor nos abençoe.